Do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quinta-feira, dia 29 de agosto aí, galerinha. Separei aqui 22 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje, Copa Libertadores, Cerro Porteño versus River Plate. A equipe do Cerro Porteño aí vem de 3 empates, uma derrota, uma vitória e uma derrota nas penalidades. A equipe do River Plate aí, nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, uma derrota, um empate e uma vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate do River Plate, o jogo acima de 1,5 gols. Liga Europa aí, qualificação, Riga FC versus FC Copenhagen. A equipe do Riga FC é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do FC Copenhagen vem de 4 vitórias, um empate e uma derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate do FC Copenhagen. O jogo de ambas as equipes marcam. AEK versus Celtic. A equipe do AEK é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Celtic vem de 3 vitórias, um empate, uma derrota e uma vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate do Celtic. O jogo de ambas as equipes marcam. Bate versus FC Astana. A equipe do Bata aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe do FC Astana vem embalada, 5 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas nos últimos 3 confrontos, um empate e 2 vitórias do FC Astana. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bate, o jogo acima de 1,5 gols. Molde versus Partizan. A equipe do Molde aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de uma derrota, 2 empates, 2 vitórias e uma derrota nas penalidades. A equipe do Partizan aí vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Molde, o jogo acima de 1,5 gols. PAOK versus Slovan Bratislava. A equipe do PAOK aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Slovan vem embalado, 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar como um possível zebra, vitória do Slovan com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Zorya versus Espanhol. A equipe do Zorya aí é uma equipe que vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Espanhol vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Espanhol, o jogo acima de 1,5 gols. SP Moscou versus Braga. A equipe do SP Moscou aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota. O Braga vem de 1 derrota, 3 vitórias e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do SP Moscou, o jogo acima de 1,5 gols. Dundelage versus Ararat Armênia. A equipe do Dundelage aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Ararat Armênia vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Ararat Armênia. O jogo de ambas as equipes marcam. Ferencváros versus Suduvan. A equipe do Ferencváros aí é uma equipe forte jogando como mandante, vem de 4 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do Sudovan aí vem de 4 vitórias e uma derrota jogando como visitante. É uma bela equipe. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória com empate da equipe do Sudovan. O jogo abaixo de 2,5 gols. Rijeka versus Schalke. A equipe do Rijeka aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Genk aí vem numa zica jogando como visitante, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Rijeka. O jogo de ambas as equipes marcam. Marimbo versus Ludogorets. A equipe do Marimbo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Ludogorets vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Ludogorets, o jogo acima de 1,5 gols. Frankfurt versus Istanbul. A equipe do Frankfurt aí
é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Strasbourg vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar: vitória do Frankfurt, o jogo abaixo de 2 gols e meio. Rangers vs Legia. A equipe do Rangers aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Legia também vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Rangers, o jogo acima de 1 gol e meio. Wolves vs Torino. A equipe do Wolves aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 3 empates, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Torino vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Wolves. O jogo de ambas as equipes marcam. Vitória versus FCB. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do FCB vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Vitória. O jogo abaixo de 2 gols e meio. A América do Sul aí, Copa Sul-Americana, Fluminense vs Corinthians. A equipe do Fluminense aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Corinthians vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Fluminense. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Corinthians. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Bolívia, divisão profissional, encerramento: Real Potosí vs Aurora. A equipe do Real Potosí aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Aurora vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Aurora, 1 empate e 1 vitória do Real Potosí. Partida que podemos cravar: vitória do Real Potosí. O jogo acima de 1 gol e meio. Colômbia, Copa Águila Playoff, Pasto vs Pereira. A equipe do Pasto aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos de visibilidade, 3 empates, 2 vitórias e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Pereira também vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Pereira e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Pasto. O jogo acima de 1 gol e meio. Atlético Nacional vs Tolima. A equipe do Atlético Nacional aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Tolima vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Tolima. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Atlético Nacional. O jogo de ambas as equipes marcam. Deportivo Cali vs Júnior. A equipe do Deportivo Cali aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Júnior também vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Júnior, 1 vitória do Deportivo Cali e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Deportivo Cali. O jogo acima de 1 gol e meio. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quinta-feira. Lembrando que estarei deixando na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. E também estarei deixando o link aí para que vocês possam nos seguir lá no Instagram. Logo estarei criando aí o nosso grupo VIP aí, galerinha, assessoria VIP para vocês. Falou, até o próximo vídeo aí.